Olá pessoal, eu me chamo Eugênio Tani, sou da disciplina de Probabilidade e Estatística do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Pernambuco, curso à distância. Então, nosso objetivo nessa aula é fazer uma revisão não, é explicitar um pouco os conceitos de variáveis aleatórias, discretas e contínuas, também os conceitos de esperança e variância. Então, a grosso modo, formalmente, uma variável aleatória ela é uma função que associa um valor numérico a cada possível ponto do espaço amostral. E abordaremos inicialmente a classe de distribuições discretas, que são aquelas que dão valores que podem ser contados. Então, a fim de entender, vamos ter o seguinte exemplo, exemplo 32. Observa-se o número de crianças em uma família, observa-se o sexo das crianças em uma família com 3 filhos. Então, o espaço amostral são as possíveis combinações de sexo entre os 3 filhos. Como temos 3 filhos, então a quantidade de elementos do espaço amostral é 2 elevado a 3, que é 8. Então, aqui estão listadas as possíveis combinações. Por exemplo, a primeira é o evento onde os 3 filhos são de sexo masculino. Esse aqui é o evento onde tem uma pessoa de sexo feminino e duas crianças de sexo masculino. E que é o evento onde os 3 filhos são todos de sexo feminino. Então, considero uma variável aleatória x, definida como número de crianças de sexo masculino. Então, a cada evento desses que estão listados no espaço amostral, temos um valor associado para essa variável aleatória. Então, por exemplo, para esse evento x, para esse evento onde as 3 crianças de sexo masculino, como a variável aleatória é o número de crianças de sexo masculino, então a variável aleatória recebe o valor x igual a 3. Para esse evento, onde temos duas crianças de sexo masculino e uma feminino, então a variável aleatória x recebe o valor igual a 2. Para esse evento, por exemplo, onde temos apenas uma criança do sexo masculino, então a variável aleatória x é o número de crianças do sexo masculino, então apenas temos um, então ela recebe o valor igual a 1. E nesse caso, são todos de sexo feminino, então a variável aleatória x é o número de crianças do sexo masculino, como não tem nenhuma criança do sexo masculino, então essa variável aleatória para esse evento recebe o valor igual a 0. De forma análoga, poderíamos definir também o caso em que a variável aleatória x é o número de crianças de sexo feminino. Para esse caso, nós teríamos que a variável aleatória x estaria associada a esses números aqui, que é aqui exatamente o caso em que temos 3 homens, não temos nenhuma mulher, e os outros é exatamente o que está acontecendo aqui em cima. O que ia mudar seria o valor da variável aleatória x. No espaço amostral, a variável aleatória de interesse seria a quantia de crianças, o número de crianças de sexo feminino. Então, o passo fundamental para entendermos a variável aleatória é associar a cada valor a sua probabilidade. Então, obtendo assim a sua função sua distribuição de probabilidade. Então, uma variável aleatória x, que são os valores x1, x2 e x3. Então, a cada valor x1 estamos associando a probabilidade. A probabilidade da variável aleatória x é igual a x1, a probabilidade da variável aleatória x é igual a x2 e a probabilidade da variável aleatória x é igual a xn. Obviamente, essa probabilidade tem que estar entre 0 e 1, tem que satisfazer essa condição, entre 0 e 1. E para qualquer valor xi, com i nesse conjunto de índices, temos que essa soma, a soma das probabilidades. A variável aleatória x assumir qualquer valor xi, esse i no conjunto de índices é exatamente igual a 1. Então, a fim de entender, considere esse exemplo 33, onde um departamento da UFSJ é formado por 25 professores, sendo 21 homens e 14 mulheres. Aí é formada uma comissão de 3 professores e ele pergunta qual a probabilidade de a comissão ser formada por pelo menos 2 mulheres. Então, se considerarmos a variável aleatória x como sendo o número de mulheres da comissão, então o que queremos é a probabilidade da variável aleatória x ser maior ou igual que 2. Nós queremos que o número de mulheres da comissão seja pelo menos 2, seja pelo menos 2 mulheres. Então, temos que listar o espaço amostral das possíveis combinações entre homens e mulheres para essa comissão, são essas listadas aqui embaixo, são todas essas 8. Por exemplo, para esse evento aqui, o evento onde todas as pessoas que estão na comissão são homens, então temos essa probabilidade. Nós temos 21 homens sobre o espaço amostral, que é 35.
Então, fixado o primeiro homem, sobram 20 homens sobre 34, já foi fixado um homem no primeiro. E fixados os dois primeiros homens, sobram 19 homens sobre 36. O espaço amostral fica restrito à escolha de 33 homens, já que ficaram dois fixos na primeira e segunda lugares da comissão. Então, essa probabilidade dessa quantia, 0,23. Para esse evento aleatório, tem dois homens e uma mulher. A ideia é análoga, temos 21 sobre 35, que é a probabilidade de acontecer de um primeiro homem ficar com o primeiro lugar da comissão. Aqui é outra probabilidade de um outro homem que não seja o primeiro, que já está fixo, de ficar no segundo local da posição, que é 20 sobre 34. E temos 14 mulheres sobre 33 pessoas, que já temos dois homens fixos nas duas primeiras posições da comissão. Então, essa probabilidade dá o produto, vai dar 0,50. Esses eventos são iguais aqui. Aqui nós temos esses três eventos aqui. Nós temos apenas uma mulher, então a probabilidade é a mesma. E a mesma ideia para esses eventos aqui, a ideia são análogas. Então, para a variável aleatória x, assumir valor igual a zero, ou seja, o número de mulheres na comissão ser exatamente igual a zero, então isso acontece com essa probabilidade, que é essa probabilidade aqui, que é a probabilidade de termos 3 homens na comissão. A variável aleatória x assume o valor 1, ou seja, o número de mulheres na comissão é exatamente igual a 1 com essa probabilidade. Essa probabilidade é a soma desse caso aqui, desse caso aqui, desse caso aqui. Nesses três casos nós temos que pelo menos um dos membros da comissão é uma mulher. Para a variável aleatória x ser exatamente igual a 2, ou seja, para existirem duas mulheres na comissão, a probabilidade é dada com essa expressão, que é a soma desse caso, nesse caso, que é onde nós temos duas mulheres, e a probabilidade, o evento x ser igual a 3, ou seja, tem o número de mulheres da comissão ser igual a 3, esse evento tem probabilidade 0,56, que é exatamente esse caso. Então, como a nossa pergunta inicial é qual a probabilidade da comissão ser formada por pelo menos duas mulheres, ou seja, a probabilidade da variável aleatória x ser maior ou igual que 2, então a probabilidade da variável aleatória x ser maior ou igual que 2 é a probabilidade dela ser exatamente igual a 2, mais a probabilidade dela ser exatamente igual a 3. Ou seja, de existirem duas mulheres na comissão e de existirem 3 mulheres na comissão. Então é a soma dessa probabilidade mais essa que dá esse valor. Um exemplo bastante simples. Então, trataremos agora do conceito de momentos, que é a esperança de variação matemática. Então, a esperança pode ser definida como uma média ponderada, onde esses valores aqui, esse valor de x1, x2 e xn, são os pesos dessa média. Por exemplo, a esperança da variável aleatória x pode ser definida como a probabilidade da variável aleatória x assumir esse valor x1 vezes esse valor x1, mais a probabilidade da variável aleatória x assumir o valor x2 vezes o valor x2. Isso até a probabilidade da variável aleatória x assumir o valor xn vezes esse valor xn. Isso aqui pode ser facilmente visto como esse somatório. Então, a fim de ilustrar, considere esse exemplo. Então, um logista mantém extensos registros das vendas diárias de um aparelho. O quadro a seguir dá um número xi de aparelhos vendidos em uma semana e a respectiva probabilidade. Então, considere o número xi, esses são esses números aqui, e a probabilidade da variável aleatória x assumir esse valor xi é dada por esse valor. A probabilidade da variável aleatória x assumir o valor 0 é essa probabilidade, a probabilidade da variável aleatória x assumir esse valor 1 é essa quantidade, a probabilidade da variável aleatória x assumir o valor 2 é dada por essa probabilidade, e por aí vai. A probabilidade da variável aleatória x assumir o valor 5 é dada por essa probabilidade. Então, considere que 20 é o lucro por unidade vendida. Aí ele pergunta qual o lucro esperado nas vendas de uma semana. Então, basta calcular o valor esperado da variável aleatória x. Ou seja, o valor esperado vai ser essa probabilidade, a probabilidade da variável aleatória x ser igual a 0, que é 0,1, vezes a variável aleatória vezes o valor x1, que é 0. Esse caso aqui é a probabilidade da variável aleatória xi ser igual a 1, que é 0,1, vezes o valor de x1, que é 1. Esse outro caso é a probabilidade da variável aleatória xi ser igual a 2,
essa probabilidade é 0,2, que está aqui, vezes o valor de x2, que é 2. Esse caso, esse outro caso aqui, é a probabilidade da variável aleatória x ser igual a 3, vezes que é essa probabilidade é dada por 0,3, vezes o valor de x3. E por aí vai. Aqui é o valor da probabilidade da variável aleatória x ser igual a 4, vezes o valor de x4, que é 4, e a probabilidade da variável aleatória x, esse meu valor 0, valor 5, vezes, que é com essa probabilidade, vezes o valor de x5. Então, nossa quantia aqui dá 2,70. Aí, para x unidade vendida, o lucro é 20 vezes x. Então, o lucro esperado vai ser 20 vezes essa quantia aqui. Então, o outro momento que nós abordaremos também é a variância. Então, assim como a média é uma medida de posição de uma variável aleatória e a variância é uma medida de dispersão. Então, a variância ela será denotada por sigma ao quadrado. Então, a variância é definida como sendo essa esperança, a esperança da variável aleatória x menos a esperança de x, tudo isso ao quadrado. Essa coisa pode ser facilmente transformada nesse somatório. E temos que, desenvolvendo esse somatório, desenvolvendo o quadrado desse somatório aqui, temos que a variância pode ser simplificada por essa expressão. A variância, que denotaremos por sigma ao quadrado, como eu falei, é dada por a esperança da variável aleatória x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. A esperança de x ao quadrado é dada por essa quantia. Também definiremos também o desvio padrão como sendo a raiz quadrada da variância. Então, se algum exercício pedir desvio padrão, basta calcular a variância, que é dada por essa coisa aqui, essa diferença entre as esperanças, e calcular a raiz quadrada desse valor. Então, calculando a raiz quadrada desse valor, teremos o desvio padrão. Então, abordaremos agora algumas distribuições de probabilidades no caso discreto, que são as mais comumente usadas, que são a Bernoulli, binomial e P-geométrico e Poisson. Então, o modelo Bernoulli ele é um modelo dicotômico, é um modelo para situação dicotômica. Então, situações do tipo sucesso e fracasso. Então, eu vou ler aqui o que está escrito. Na prática, existem muitos experimentos que admitem apenas dois resultados. Por exemplo, uma peça é classificada como boa ou defeituosa, uma entrevistada concorda ou não com uma afirmação feita, o resultado de um exame médico para detecção de uma doença é ou não positivo, no lançamento de um dado pode ocorrer ou não a face 5, por exemplo, no lançamento de uma moeda pode ocorrer ou não a cara, o coroa e por aí vai. Então, para situações dessa forma, com uma alternativa dicotômica, podemos apresentar genericamente por resposta do tipo sucesso e fracasso. Esse experimento recebe o nome de estado de Bernoulli e origina uma variável aleatória com distribuição de Bernoulli. Então, uma variável aleatória x, que assume apenas dois valores, valor 1 se ocorrer sucesso e valor 0 se ocorrer fracasso, com probabilidade p de ocorrer sucesso, esse p obviamente é entre 0 e 1. Então, denotamos que essa variável aleatória x tem distribuição de Bernoulli. Esse tiozinho aqui é para significar que essa variável aleatória x segue uma distribuição de Bernoulli com parâmetro p, onde esse p é entre 0 e 1. É uma variável aleatória de distribuição de Bernoulli com parâmetro p se essa variável aleatória x assumir o valor 1 para se ocorrer o sucesso e se assumir o valor 0 se ocorrer fracasso. E a função de probabilidade dessa variável aleatória x é dada por essa expressão. P elevado a x vezes 1 menos P elevado a 1 menos x, onde esse x está igual a 0,1. Então, pode assumir o valor 0,1. Prova-se facilmente que a esperança dessa variável aleatória x é igual ao parâmetro e a variância é exatamente igual a 1 menos o parâmetro. Então, repetições independentes de série Bernoulli dão origem ao modelo binomial. Então, o modelo binomial, que é o modelo que trataremos agora, é o seguinte. Se você tivermos x como sendo o número total de sucessos obtidos na realização de n ensaios Bernoulli independentes. Então, dizemos que esse valor x, esse número x, segue a distribuição binomial com o parâmetro np, se sua função densidade de probabilidade for dada por essa expressão. Ou seja,
A suposição é a seguinte: supomos que N ensaios são realizados de forma independente e que a probabilidade de sucesso em cada um desses ensaios é sempre igual a essa quantia. Então, dizemos que x segue o modelo binomial com parâmetro NP se a probabilidade da variável de x ser igual a x é dada por essa expressão, onde essa combinação aqui n a x é dada por essa expressão e obviamente o n fatorial é dado por isso. Obviamente o x pertencente a zero é esse conjunto, de 0 até n. Temos também que se tivermos uma variável aleatória x com distribuição binomial com parâmetro np, a média e a variância são dadas respectivamente pelo produto de n vezes p e a variância pelo produto de n vezes p vezes 1 menos o parâmetro. Então, considera um exemplo. Suponha que 20% dos clientes de uma empresa sejam inadimplentes. Então, Pzinho é 20, é a porcentagem. É a probabilidade. Se 10 pessoas dessa população forem escolhidas ao acaso, como oposição, então determine o número de inadimplentes. Letra B, a probabilidade de selecionar exatamente 3 pessoas inadimplentes. Letra C, a probabilidade de selecionar no máximo 3 pessoas inadimplentes. Então, considere x como sendo o número de pessoas inadimplentes. Temos que a esperança de x vai ser o parâmetro, que é P, que é 0,20%, 0,2, vezes o número de pessoas que foram escolhidas ao acaso sem reposição, que é 10, que é o valor de n. Então, a esperança é 10 vezes 2, que é dada por essa expressão aqui, n vezes p, então a esperança é exatamente igual a 2. A probabilidade, o item B, a probabilidade de selecionar exatamente 3 pessoas inadimplentes, que é a probabilidade da variável aleatória x de exatamente o valor igual a 3, x igual a 3. Então, como temos n igual a 10, que são a quantidade de pessoas que foram selecionadas, temos que o parâmetro P é 0,2, então diante dessa informação basta substituir o valor de NP nessa expressão e o valor de x também, x igual a 3, essa expressão. Então isso é conta. Esse valor é aproximadamente igual a 0,2. E o item C é a probabilidade de selecionar no máximo 3 pessoas inadimplentes. Então a probabilidade de selecionar no máximo 3 pessoas inadimplentes é a probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual que 3. Essa probabilidade é igual à probabilidade dela ser exatamente igual a 1, que é essa quantia aqui, mais a probabilidade da variável aleatória x ser exatamente igual a 2, que é essa quantia, mais a probabilidade da variável aleatória x ser exatamente igual a 3, que é essa outra quantia aqui. E isso vai dar aproximadamente 0,88. Na distribuição binomial, Bernoulli ou qualquer outra distribuição discreta, basta você saber qual é a sua variável aleatória de interesse e qual é os valores dos parâmetros. NP, por exemplo. N é o número de pessoas, nesse exemplo, é o número de pessoas que foram escolhidas ao acaso e P é a probabilidade de que as pessoas sejam inadimplentes. Então, um outro modelo, o modelo hipergeométrico, a motivação é a seguinte, que no modelo binomial, nós exigimos que os ensaios sejam independentes. E também, no modelo binomial, as retiradas são feitas com reposição. E no modelo hipergeométrico, nós não exigimos isso. A distribuição hipergeométrica está restritamente relacionada com a distribuição binomial. A diferença-chave, como eu falei, é que na distribuição hipergeométrica os ensaios eles não são independentes. E a probabilidade de sucesso muda para cada ensaio, pois as seleções dos elementos são feitas sem reposição, ao contrário da distribuição Bernoulli. Então, considere o seguinte, considere que um conjunto de n objetos, dos quais r objetos são do tipo 1 e o complemento, que é n-r, são do tipo 2. Então, o sorteio de n objetos, esse n é obviamente menor do que a quantidade de objetos, é feito ao acaso e sem reposição. Então, a variável aleatória discreta x, que é igual ao número de objetos do tipo 1 selecionados, nesse sorteio tem distribuição hipergeométrica. Então, se quisermos a probabilidade de um número de objetos de determinado tipo ser selecionado, por exemplo, do tipo 1, então essa quantidade tem distribuição hipergeométrica.
Então, os valores possíveis da variável aleatória x são, obviamente, de 0 até o mínimo entre r e n, uma vez que não podemos ter mais do que o número de objetos existentes tipo 1, e nem mais do que o total de sorteio, de sorteados, né? Então, a função de probabilidade de uma variável aleatória x com substituição hipergeométrica é dada por essa expressão, onde, obviamente, x está nesse intervalo, e usaremos a notação x tem tiozinho hipergeométrico com esses parâmetros, para denotar que x segue uma distribuição hipergeométrica com parâmetro n, zão grande, n pequeno e r. A esperança e a variância são dadas por essas expressões, esperança n vezes p, e a variância é dada por essa expressão, onde p é dada por r sobre n. A fim de ilustrar, considero um exemplo, que é uma fábrica que produz peças que são embaladas em caixas com 40 unidades, então o nzão grande é 40. Para aceitar o lote de caixas enviadas por essa fábrica, o controle de qualidade de uma empresa sorteia uma caixa do lote e sorteia 10 peças sem reposição. Então, o nzinho pequeno, que é um pedaço da quantia que tem na caixa, é igual a 10. E se houver alguma peça defeituosa, o lote inteiro é devolvido. Se alguma caixa contiver 4 peças defeituosas, qual a probabilidade de o lote não ser devolvido? Então, esse 4 aqui é o R, que é a quantidade de peças que estão sendo testadas, irão ser testadas. Aliás, são defeituosas. Então, considere x o número de peças defeituosas. Então, a probabilidade de x ser igual a 0 é dada por essa expressão. É só substituir o valor de n grande, n pequeno, e rzinho na expressão da função de probabilidade da hipergeométrica. Então, um outro modelo que é comumente usado é o modelo de Poisson. Então, a distribuição de Poisson é empregada em experimentos no quais não se está interessado no número de sucessos obtidos em tentativa, como ocorre no caso de distribuição binomial, mas sim no número de sucessos ocorridos durante um intervalo contínuo de tempo, que pode ser de tempo, que pode ser de espaço, por exemplo. Alguns exemplos de variáveis que podem ter essa distribuição são dados da seguinte forma. Por exemplo, se quisermos um número de defeitos por sentido quadrado, ou então o número de acidentes por dia. Então, por exemplo, o número de clientes por hora, ou o número de chamadas telefônicas recebidas por minuto, ou o número de clientes que chegam em um determinado intervalo de tempo na fila de um banco, na fila de supermercado. Esses exemplos são tipos de modelos que podem ser distribuídos de acordo com uma distribuição Poisson. Então, note-se que a unidade de medida temporária é contínua, mas a variável aleatória de interesse, número de ocorrência, é discreta. Além disso, as falhas não são contáveis. Não é possível contar os acidentes que não ocorreram, nem também o número de defeitos por segundo quadrados que não ocorreram. Na distribuição Poisson, nós temos o seguinte, que a função de probabilidade é dada por essa expressão. Se a probabilidade da variável aleatória x é igual ao valor de x, é igual a essa quantia, onde x pertence aos naturais. Embora seja difícil de imaginar, mas o número de ocorrências pode ser infinito. Temos que também a esperança e a variância da variável aleatória x é igual a lambda. Um exemplo para especificar isso é o seguinte: um departamento de conserto de máquina recebe em média 5 chamadas por hora. Suponha que a distribuição de Poisson seja adequada nessa situação. Obter a probabilidade de que em uma hora selecionada aleatoriamente sejam recebidas exatamente 3 chamadas. A probabilidade da variável aleatória x ser exatamente igual a 3. Nós estamos querendo obter a probabilidade de que em uma hora selecionada aleatoriamente seja recebida exatamente 3 chamadas. E o parâmetro, o parâmetro de interesse lambda, ele é 5. Então, basta substituir o valor de x pequeno, que é 3, e o valor do parâmetro, que é 5, e calcular esse Ezinho é o valor de Euler, que é 2,71. Então, essa probabilidade dá 0,14. É bastante simples. Aqui tem alguns exemplos que eu vou explicar para vocês, que certamente irão surgir dúvidas. Essas dúvidas devem ser colocadas na plataforma para que possam ser socializadas. Agora abordaremos variáveis aleatórias contínuas. Então, o interesse é o seguinte:
Até aqui, estudamos variáveis aleatórias discretas, que são caracterizadas por ter uma distribuição de probabilidade dada por uma tabela que associa a cada um de seus valores, a cada um de seus eventos, uma probabilidade. Então, essa probabilidade é um número que varia entre 0 e 1, cuja soma de todos, a soma de todos, a probabilidade da variável aleatória x é igual a todos os eventos. Então, você soma tudo, tem que ser exatamente igual a 1. Então, vamos agora definir uma variável aleatória contínua. Então, seja x uma variável aleatória, suponha que os possíveis valores de x sejam um intervalo que possui infinitos valores. Então, dizemos que x é uma variável aleatória contínua. No caso de variável aleatória discreta, nós temos que, como eu falei, que ela toma valores que podem ser contados. Aqui não. Aqui não necessariamente isso acontece. Considera um exemplo. Exemplo 38. Segue alguns exemplos de variáveis aleatórias contínuas. Então, mede-se a altura de uma mulher em uma cidade. Então, o valor encontrado é um número real. Obviamente, esse número real não vai ultrapassar 3. Também, o item B. Em campanhas preventivas de hipertensão arterial, é comum, tempos em tempos, medir o nível de colesterol. Então, a cada valor, a cada medida, esse número pode ser qualquer número real, desde que não seja negativo. O item C, retira-se uma lâmpada da linha de produção e coloca-se a mesma em um soquete. Acendendo, observa-se a mesma até que ela queime. Então, o tempo de duração da lâmpada até ela queimar é um número real não negativo. Então, isso pode ser modelado por uma variável aleatória contínua. No exemplo 38, nesse exemplo que eu falei acima, o número observado de cada 16 segmentos aleatórios é um número real e resulta, em geral, de uma medição, altura de mulher, nível de colesterol e tempo até que uma lâmpada queime, por exemplo. Então, uma variável aleatória contínua assume seus valores possíveis, assume seus possíveis valores em determinado intervalo. A pergunta que surge é como são atribuídas probabilidades nesse caso. Então, essa resposta pode ser motivada com esse exemplo. Suponha, por exemplo, que observamos o peso em quilograma de 1.500 pessoas adultas selecionadas aleatoriamente na população. Então, o histograma é dado para essa figura 9. Então, nessa análise nós temos o seguinte, que a distribuição dos valores da variável peso ela é aproximadamente simétrica em torno de 70. Você pode ver que existe um padrão aqui em torno do peso de 70. Mais ou menos, é aproximadamente simétrica. E a maioria dos valores encontra-se no intervalo entre 50 até 90. Dá para ver alguns valores aqui na cauda, depois de 50, depois de 90, mas nessa região aqui que temos a maior concentração de valores. E existe, como fala aqui embaixo, existe uma pequena proporção de valores abaixo de 50, que é aqui nessa cauda, e acima de 90, que é nessa cauda direita. Então, seja x, a variável aleatória x, o peso em quilograma de uma pessoa adulta escolhida ao acaso nessa população. Então, como x como se distribui o valor de x de uma variável aleatória x, ou seja, qual a distribuição de probabilidade dessa variável aleatória x. Então, aqui está uma curva que ajusta os dados, que essa curva é bastante conhecida, a gente vai definir ela mais abaixo, que é a distribuição normal. Então, essa figura 10 aqui, ela ilustra o histograma da variável peso apresentada pela figura 9. Então, aqui tem uma função que ajusta esses dados, né? Uma curva que ajusta esses dados. Então, para as variáveis aleatórias contínuas, as probabilidades são atribuídas por meio de uma função cuja área entre a função e o eixo das abscissas, obviamente, ela é igual a 1. Então, essa área rachurada aqui, da figura 11, ilustra a probabilidade da variável aleatória x está nesse intervalo AB, nesse intervalo aqui AB. E essa probabilidade ela pode ser dada por essa expressão. Então, a probabilidade da variável aleatória x está nesse intervalo AB, ela pode ser calculada por essa integral. A integral da densidade da função desse intervalo de A até B, onde a densidade da função é essa curva aqui, essa função em vermelho aqui. Então, considera um exemplo. Uma fábrica de televisão, a Cores oferece uma garantia de 1 ano para a substituição gratuita de um tubo de imagem falhado. Ele estima o tempo de falha em unidades de anos, x,
com a variável aleatória contínua com a seguinte função de distribuição de probabilidade. Então aqui é a função de distribuição de probabilidade. Se x for maior que zero, ela vale essa quantia. E se x for menor que zero, ela vale zero. Então, qual a probabilidade de você comprar a televisão e necessitar de substituição gratuita? Então, como no exemplo aqui, nós temos que a fábrica ela substitui gratuitamente se o aparelho queimar, né? Se o tubo de imagem falhar, em menos de um ano. Né? Até no máximo, deixa eu ver, uma fábrica de televisão oferece garantia de um ano para, no máximo um ano. Né? Antes de, se ela falhar, se o tubo de imagem falhar em um ano, então em menos de um ano, então a fábrica ela substitui gratuitamente a televisão. Então, como queremos a probabilidade de você comprar uma televisão e necessitar de substituição gratuita, então essa é a probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual que 1. Como eu falei, a probabilidade de uma variável aleatória x ser menor do que o valor 1 é a integral da densidade. Então, a integral da densidade vai ser o seguinte: a função de densidade é dada por essa expressão. Então, a integral de menos infinito até zero é zero, já que a função tem valor zero, e a integral de x maior ou igual que zero até 1, que é o valor máximo que a variável aleatória x pode assumir para que a substituição seja gratuita, é dada pela integral da função, que a função vale nesse intervalo, ela vale essa expressão, é a integral dessa expressão no intervalo de 0 a 1. Essa integral pode ser facilmente calculada e é aproximadamente igual a 2. Então, definir a função de densidade de probabilidade, se uma variável aleatória x, se x é uma variável aleatória contínua, então a função de densidade de probabilidade, que é representada por f menos de x, indica abreviadamente a função de densidade de probabilidade, FDP, e é uma função que satisfaz as seguintes condições. A função de distribuição de probabilidade satisfaz a seguinte condição. Então, a função de densidade de probabilidade é sempre maior ou igual que zero para qualquer x. A área sobre a função de densidade de probabilidade é igual a 1, isto é, a integral de menos infinito até infinito da densidade sempre tem que ser igual a 1. A probabilidade da variável aleatória x está nesse intervalo AB é a área sobre a função de densidade de probabilidade acima dos eixos e entre os pontos A e B. É essa área aqui em cima, como eu falei. Por exemplo, a probabilidade da variável aleatória x está nesse intervalo aqui, intervalo AB, é dada por essa área em azul aqui, limitada por a função e por essas retas verticais aqui que passam por A e B, respectivamente. Então, a outra propriedade, a outra condição, quer dizer, é que a probabilidade da variável aleatória x ser exatamente igual a x0 é zero. Ou seja, a probabilidade da variável aleatória contínua ser igual a um particular valor, ela é exatamente igual a zero, porque a probabilidade de x ser igual a x0 é a integral desse ponto até ele mesmo, da densidade, essa integral é exatamente igual a zero. Então, como consequência, temos que a probabilidade de x ser estritamente maior, da variável aleatória x ser estritamente maior do que a e menor do que b, ela é igual à probabilidade de x ser maior ou igual do que a estritamente menor do que b, que é igual à probabilidade da variável aleatória x ser maior do que a e menor ou igual que b, que é igual à probabilidade da variável aleatória x ser maior ou igual que a e menor ou igual do que b, já que a probabilidade dela ser igual a qualquer um desses pontos é igual a zero, já que ela é contínua. A variável aleatória é contínua. Então, a função de distribuição acumulada. Então, a função de distribuição acumulada é a seguinte: se x é uma variável aleatória, então a função de distribuição acumulada, representada por FDA, de uma variável aleatória x é definida dessa seguinte forma: f de x é igual à probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual do que um valor x, ou seja, é a integral, é quanto você acumula de menos infinito até esse valor x. É a integral de menos infinito até x da densidade da função de distribuição da variável aleatória x. Então, considere um exemplo. Considere a seguinte função de densidade de probabilidade. Ela é igual a 2x, f de x igual a 2x para x no intervalo 0 e 1, e ela é igual a 0 para qualquer valor fora desse intervalo. Então, a densidade obtém a função de distribuição acumulada. Então, a função de distribuição acumulada, por definição, ela é a integral da densidade. Então, a integral da densidade em todo o suporte, que é de quanto você acumula até x, então é a integral de menos infinito até x. Note que essa função de distribuição, ela para valores de x fora desse intervalo, ela vale zero.
Então, para x menor ou igual que zero, isso vai ser a integral de menos infinito até zero, de zero, que vai dar zero. Então, a função acumulada vai dar zero. E para x nesse intervalo, a função de distribuição acumulada vai ser a integral dessa função para x de zero. Aliás, você vai acumular ela de zero até x. Então, vai ser a integral de zero até x de quanto ela vale nesse intervalo 0, 1. Então, vai ser a integral de 0 até x dessa quantia, que vai dar x ao quadrado. E, obviamente, para x maior do que 1, ela vale 1. Agora, a esperança matemática e a variância. Então, no caso da esperança de uma função de distribuição, ou no caso discreto, a esperança é dada por um somatório. No caso de variáveis aleatórias contínuas, a esperança é dada pela integral. Então, o valor esperado, se x for uma variável aleatória contínua, o valor esperado de x, ou expressão matemática de x, denotado por e de x, é definido da seguinte forma. Então, o valor esperado de uma variável aleatória x, se essa variável aleatória for contínua, é dado pela integral em todo suporte, menos infinito até infinito, de x vezes a densidade da função. Lá nós tínhamos, no caso discreto, nós tínhamos o valor de x vezes a soma do valor de x vezes a probabilidade da variável aleatória x ser igual exatamente a esse valor igual a x. Então aqui vai ser algo bem parecido, só que ao invés de somatório vai ser integral, isso em todo o suporte, de menos infinito até mais infinito, do valor x vezes a densidade da função. Então, para ilustrar com a série de exemplo 42, uma densidade definida da seguinte forma, ela é 2x, se x estiver nesse intervalo. Então, a esperança da variável aleatória vai ser a integral de menos infinito até zero. Vai ser zero, porque a variável aleatória vale zero se x estiver fora desse intervalo. Então, só precisamos nos concentrar no caso em que o suporte, o valor de x, está no intervalo 0, 1. Então, para x nesse intervalo 0, 1, nós temos que a esperança é dada pela integral de 0 até 1 de x, aqui da fórmula, vezes a densidade da função. A densidade da função é 2x, então vai ficar x vezes 2x. Essa integral vai ser essa quantia, que é 2/3. E também a variância de uma variável aleatória contínua é definida da seguinte forma. É similar ao caso de distribuição discreta, só que a diferença é a forma de calcular a esperança. Então, na variável aleatória discreta, a esperança é calculada por um somatório, e no caso em que a variável aleatória x é contínua, a esperança é calculada pela integral. Então, a variância da variável aleatória x é dada por essa diferença. Essa diferença pode ser facilmente calculada e vai dar... aliás, não é esse caso. Aqui é só a definição de variável aleatória. Mas a variável aleatória a variância de uma variável aleatória x é de forma similar. A única diferença do caso contínuo para discreto é a forma de calcular a esperança da variável aleatória. No caso aqui vai ser como integral. No caso discreto vai ser como esperança. Então, a fim de ilustrar, considere esse exemplo. Uma variável aleatória que tem densidade 2x para x no intervalo 0, 1 e 0 para fora. E calcule a variância de x sabendo que a esperança de x é igual a 2/3. Então, a esperança de x ao quadrado é dada por x ao quadrado vezes a densidade, que é 2x, que é essa quantia. Então, a variância, usando a fórmula acima, é a esperança de x ao quadrado menos a esperança de x, tudo isso ao quadrado. Então, nós calculamos aqui a esperança de x ao quadrado, que é 2/4, vai ficar 2/4 menos a esperança de x, é 2/3, então, pela fórmula, nós temos a esperança de x ao quadrado, então vai ficar 2/4 menos 2/3 ao quadrado. Isso é 1/18 avos. Então, consequentemente, como definimos, desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, se quisermos desvio padrão nesse exemplo aqui, basta calcular a raiz quadrada dessa variância aqui. A raiz quadrada disso aqui vai dar aproximadamente 0,23 236, quer dizer, 0,236. Então, distribuição de probabilidade para variáveis aleatórias contínuas. Então, as distribuições discretas de probabilidade tratam de situações em que o espaço amostral contém um número finito ou infinito enumerável de pontos, como eu falei. E se o espaço amostral contém um número infinito não enumerável de pontos, temos que trabalhar com distribuições contínuas, também como foi definido assim.
Então, abordaremos aqui, em caráter mais intuitivo, a distribuição uniforme e a distribuição normal. Mas existem diversas outras distribuições contínuas. Essas são talvez as mais usadas. A normal é bastante conhecida na literatura e a uniforme é talvez a mais simples que tem. Então, a variável aleatória x tem distribuição uniforme AB, com suporte em AB. Essa notação, o de AB é para falar que a função de distribuição uniforme tem suporte limitado no intervalo AB, ou seja, o x varia nesse intervalo AB, aberto. Então, sua função de densidade de probabilidade é dada dessa forma. Então, a densidade de probabilidade de uma função de distribuição x, que tem de uma variável aleatória x, que tem distribuição uniforme, é dada por essa expressão. É 1 sobre b menos a, onde a b é o intervalo de o domínio da variável x, e zero caso contrário. E, obviamente, é fácil checar que a média e a variância são dadas respectivamente por essas formas. A média é a mais b sobre 2 e a variância é b menos a sobre 2. Um exercício interessante seria calcular, ver se você consegue, para ver se entendeu a definição de esperança, calcular essa esperança aqui de uma variável aleatória x que tem densidade dada por essa expressão, ou seja, uma variável aleatória x que tem distribuição uniforme. E, de fato, verificar se vai dar esse valor. É um exercício bastante interessante. E note que a média é exatamente igual ao ponto médio do intervalo AB. Isso é fácil de ser verificado porque a densidade ela é constante. A densidade ela é constante no intervalo AB. Então, considerando um exemplo, devido à presença de quantidades variáveis de impureza, o ponto de fusão de certa substância pode ser considerado uma variável aleatória contínua distribuída uniformemente no intervalo 100-125. Qual a probabilidade de uma substância fundir-se entre 100 e 125? Então, solução. Neste caso, nós temos A, é o limite inferior do intervalo, que é 100, e B é o limite inferior do intervalo, que é 100. Então, basta substituir A e B aqui, aí nós teremos a densidade de probabilidade, que é dada por essa expressão, 1 sobre 25, para x nesse intervalo, e zero caso contrário. Só que no exemplo nós queremos a probabilidade de a substância fundir-se entre 100 e 150. Como essa substância pode ser considerada uma variável aleatória com distribuição uniforme, nós temos que a probabilidade dessa variável aleatória x tem distribuição uniforme e densidade dada por essa expressão. Então, a probabilidade dessa variável aleatória x está nesse intervalo 110 e 150 é dada pela integral da densidade. A densidade para x fora desse intervalo entre 150 e 120, entre 100 e 125 vale zero. Então, nesse intervalo, x variando de 100 a 125, ela vale 1 sobre 25. Então, essa probabilidade é dada por essa integral. Essa integral pode ser facilmente resolvida e dá 0,2. Bastante simples. O outro modelo bastante intuitivo, é um modelo bastante conhecido, é o modelo normal. Então, a distribuição normal é a mais importante distribuição conhecida das distribuições contínuas de probabilidade. Então, foi introduzida em 1930 por Domoy, sendo muito utilizada em astronomia pelo alemão físico e matemático Gauss, trazendo muita confusão para várias pessoas que, por esse motivo, acharam que Gauss foi quem a descobriu. Muitos dos fenômenos aleatórios de interesse compostos próximos a essa distribuição, com valores muito frequentes, em torno da média, e diminuindo a frequência à medida que nos afastamos da média. Por exemplo, aquele caso lá em cima é que estavam calculando o peso vendo, aliás, o histograma de peso de uma amostra de 1.500 pessoas coletadas. Então, vimos que esse caso foi bem ajustado por uma curva. Essa curva é a curva da normal. Esse caso aqui é a curva da normal. Então, deixa eu botar na normal novamente. Aqui já foi. Então, a distribuição normal ela tem densidade dada por essa expressão. F de x igual a 1 sobre raiz de 2π, sigma ao quadrado, onde esse sigma ao quadrado é a variância, e vezes E elevado a menos 1 sobre 2 vezes x menos μ, esse μ aqui é a esperança da normal, sobre sigma, esse sigma é o desvio padrão da normal, e x com suporte, e x variando no intervalo menos infinito até infinito.
Então o suporte da normal é todos reais. Então, as principais características são, como eu já falei, a média da distribuição é μ. Dá para ver que a normal ela é simétrica em torno da média. O desvio padrão é sigma, que é está ilustrado aqui no gráfico. A moda e a mediana são iguais a μ. A curva normal é simétrica em torno da média, como eu falei. Os pontos de inflexão são μ menos φ e μ mais φ, são esses dois pontos aqui. Claro, ponto de inflexão é onde a curva muda com cavidade. Eu acho que todo mundo deve saber, né? E a área sobre a curva acima do eixo horizontal, ela é sempre igual à área de toda a curva, porque isso é uma densidade. Então, como a gente viu, uma das consequências, uma das propriedades da densidade é que quando você calcular a área toda que está limitada entre os eixos e a função de densidade, a curva da função, essa área tem que ser igual a 1. Também a normal, com média μ, variância sigma ao quadrado, denotada por n μ sigma ao quadrado. Essa notação para dizer que é normal de parâmetro μ, variância de esperança μ e variância sigma ao quadrado. Então aqui está alguns gráficos, algumas coisas da normal, com o mesmo desvio padrão, mas com média diferente. Aqui é a média μ1, aqui é a média μ2, a valor diferente da média. Aqui nós temos também curva da normal com a mesma média, só com desvio padrão diferente. Aqui é normal com média μ, as médias são todas iguais, e desvio padrão sigma 1, o padrão raiz quadrado da variância. À medida que estou mudando a variância, estou mudando o desvio padrão. Aqui estão alguns exemplos, aqui é vermelho. Aqui está tracejado, mas aqui não está tracejado, isso é um erro de notação. Mas aqui a única coisa que está mudando são os desvios padrão, as médias são constantes, são iguais. A variável normal padronizada. Então, cálculo direto de probabilidades envolve a distribuição normal, exige recurso de cálculo infinitesimal, e mesmo assim, dada a forma da função de densidade, não é um processo elementar. Por isso, elas foram tabeladas, permitindo valores diferentes de probabilidade desejada. Então, nós temos, entretanto, que a função de densidade normal depende de dois parâmetros, que é μ e sigma, como eu falei. De modo que, se as probabilidades forem tabeladas diretamente a partir da função, seriam necessárias tabelas de dupla entrada, complicando-se consideravelmente. Então, recorre-se por isso a uma mudança de variáveis, transformando a variável aleatória x numa variável aleatória z, definida da seguinte forma. Você pega a variável aleatória x, que tem distribuição normal, subtrai da média e divide pelo desvio padrão. Então, essa nova variável aleatória ela é reconhecida na literatura como uma normal padronizada. Recebe esse nome porque a média dela é zero e seu desvio padrão é exatamente igual a 1. A normal 0, 1. Então, mediante tal transformação, basta construirmos uma única tabela da normal reduzida e através dela obteremos a normal associada a todas as distribuições normal com parâmetro μ e sigma ao quadrado. Então note que essa transformação não altera a forma da distribuição, apenas se refere a uma nova escala. Assim, se quisermos calcular a probabilidade da variável aleatória x estar intervalo a b, sendo x a distribuição normal com parâmetro μ e sigma ao quadrado, então podemos definir uma variável aleatória z, que ela é definida como x menos μ sobre sigma ao quadrado. E essa nova variável aleatória z ela tem distribuição normal, com parâmetro no lugar de μ é 1, a é 0 e no local de sigma ao quadrado é 1. Então, a probabilidade da variável aleatória x está no intervalo AB, subtrai μ, é a probabilidade, subtrai μ em todos os membros da desigualdade, então vai ficar a menos μ, x menos μ e b menos μ. Também divide todos os termos da desigualdade por sigma ao quadrado. Então, estamos fazendo aqui. Nós estamos obtendo a probabilidade padronizando a normal. E então, essa nova variável aleatória aqui a gente chama de z. Essa probabilidade de z está nesse intervalo. Então, a representação do cálculo dessa probabilidade é apresentada na figura 12, essa figura aqui, só para especificar o que a gente está falando. De forma análoga, dada uma variável aleatória padronizada normal, a z, normal 0, 1, podemos obter uma variável aleatória normal, qualquer normal, geral, através da transformação x igual a μ mais z vezes sigma, vezes o desvio.
Então, aqui está a tabela da normal, que denota a probabilidade da variável aleatória z ser menor ou igual que z, a z menor ou igual que zero. Então, vou voltar aqui para a normal padrão, para alguns, por exemplo, se z tem distribuição normal 0,1, então a probabilidade de z ser menor ou igual do que 1,71 é a seguinte. Para você encontrar isso na tabela, você procura aqui 1,7, aqui fixo, e 1,71. Aí o 1 está aqui. Se eu quisesse 1,72, eu pegaria 1,7 e o 2 aqui. Então 1,71, basta fazer, deixa eu fazer aqui 1,71. Então a probabilidade da variável aleatória z ser menor ou igual do que 1,71 é essa probabilidade aqui, é 0,9564. Isso é para encontrar isso baseado na distribuição da tabela de distribuição normal. Existem várias tabelas de distribuição de quadrado e por aí vai. Então, essa probabilidade da variável aleatória z, que é normal padronizada, está ser menor ou igual do que 1,71, é dada por isso. Se tivermos um item B, por exemplo, a probabilidade de z está nesse intervalo entre 0 e 1,71, essa probabilidade é a diferença entre as probabilidades. De forma similar, vai ser essa quantia que a gente já viu, e essa outra quantia que pode ser obtida. Então, vai ser 0,4564. Essa probabilidade é a probabilidade de você, por exemplo, no item A, é a probabilidade da variável aleatória z, é o quanto você acumula até esse ponto 1,71. Então, é essa área aqui que você pode encontrar até esse ponto 1,71. Então, essa área aqui, ela a probabilidade é dada por essa quantia. E nesse caso, não, já é diferença. Você está querendo a probabilidade de z estar nessa região. Então, vai ser dada por apenas essa área aqui. Então, outro exemplo. Seja x, gasto com lanche semanal. Após estudar essa variável aleatória, vimos que x tem distribuição normal 20/64. Então, obtém a probabilidade de x, a variável aleatória x, ser maior ou igual que 16 e menor ou igual que 22. Note que essa normal 20/16, ela não está padronizada. Então, ela não é normal 0,1. Então, temos que padronizar essa normal para poder usar a tabela e encontrarmos a probabilidade. Então, como foi dito acima, aqui a probabilidade da variável x, que ela é uma normal, comparando 20 e 64. Então, basta subtrair todos os termos da desigualdade pela média. A média é 20. Então, vai ficar 16 menos 20, x menos 20, 22 menos 20. E dividir também todas as desigualdades pela raiz quadrada da variância, que você pode calcular, vai dar 8. Então, essa probabilidade aqui vai ser dada por isso aqui, onde essa z agora tem distribuição normal padronizada, normal 0,1. Aí você pode usar isso aqui vai ser uma diferença, isso vai ser a probabilidade de 0,25 menos a probabilidade de 0,5. E você pode usar a tabela da normal e encontrar essas probabilidades, do jeito que eu expliquei. E o outro caso aqui é similar, o item B é similar. Aí a figura do item B. E tem algumas notas importantes e aí não tem exercício com relação à normal, né? Só que o professor Wilton vai passar uma lista com alguns exercícios para que vocês possam se basear. E também em breve eu farei um vídeo explicitando algumas soluções de alguns exercícios. Mas é fundamental que vocês vejam esse material e que estudem. Postem suas dúvidas na plataforma para a gente poder se basear e fazer uma prova de tal forma que seja mais eficaz, para a gente poder se basear nas dúvidas que vocês estão tendo. E é isso. Muito obrigado.